Bom, pessoal, vamos continuar o nosso estudo aí de circuitos com flip-flops, tá? Basicamente o que a gente vai estar fazendo nesse tópico 2 é avaliar circuitos mais simples construídos com flip-flops, circuitos que a gente pode fazer pela conexão quase que direta das entradas dos flip-flops, sem a necessidade de recorrer a tabelas, verdade, muito complexas, tá? Basicamente, então, a gente vai focar o nosso estudo em dois grandes tópicos, que são os tópicos dos registradores e dos contadores assíncronos, tá? E a partir do momento que a gente compreenda o funcionamento dos registradores e contadores assíncronos, a gente pode avançar nesse nosso estudo. Bom, então vamos continuar aqui com o estudo de registradores, tá? Registradores, de forma geral, gente, são circuitos que servem para fazer armazenamento de blocos de dados, ou seja, até agora o que a gente tinha visto com flip-flop era um circuito que era capaz de tratar o armazenamento de um único bit, né? De conseguir armazenar e manipular um único bit, mas a gente sabe que na prática um único bit normalmente vai ser insuficiente para fazer o que a gente quer. A gente precisa de unidades de armazenamento maiores, né? Por exemplo, o byte, que vai ser justamente uma unidade de 8 bits, né? Que a gente vai encontrar em várias situações diferentes, tá? Também os registradores ou esse agrupamento de bits, eles vão ser unidades quase que fundamentais na construção de circuitos mais complexos, como por exemplo os microcontroladores, que é um próximo tópico de estudo para vocês, né? Não aqui na nossa disciplina, mas mais adiante vocês vão tratar desse assunto. E lá nos microcontroladores vocês vão ver que a gente vai ter inúmeros registradores justamente, tá? Que vão funcionar aí a depender da arquitetura do microcontrolador, vão funcionar com registradores de 8 bits, 16 bits, 32 bits, 64 bits ou o que for, tá? Mas que essencialmente a gente quer manipular esses registradores de forma a conseguir construir essas unidades, né? Que os microcontroladores depois vão precisar. E obviamente também às vezes a gente precisa de registradores externos, tá? Que vão servir para finalidades específicas, tá? Então, focando especificamente em registradores, tá, de deslocamento, por exemplo, registradores de deslocamento são aplicações importantes de flip-flops porque eles tratam justamente de armazenamento e transferência de dados, tá, em sistemas digitais, de novo, como os microcontroladores, tá? Normalmente o registrador não possui uma sequência pré-definida de estado de operação, tá? Ou seja, vocês não constroem o circuito de modo a ele realizar uma função específica pré-ordenada, tá? Vocês utilizam tipicamente o registrador para armazenamento e eventualmente para deslocamento de dados, tá? Que essencialmente são as duas funções básicas que a gente quer abordar, né? Como é que eu consigo armazenar dados no registrador e como é que eu consigo movimentar. Por exemplo, eu quero retirar a informação do registrador e levar para uma memória, tá? Então como é que eu consigo fazer isso? Ou eu quero carregar um registrador de forma paralela, ou seja, carregar todos os bits do registrador, porém extrair as informações desse circuito de forma serial, em razão de algum sistema de comunicação ou movimentação de dados serializado que eu precise utilizar, tá? Então a gente tem essas duas características fundamentais de registradores que a gente vai ter que abordar, né? A capacidade de armazenamento, que envolve quantos bits um registrador consegue armazenar, tá? Normalmente cada estágio do registrador, ou seja, cada flip-flop representa um bit de armazenamento. Consequentemente, a capacidade total é dada pela quantidade de flip-flops que esse registrador vai ter, tá? E a capacidade de deslocamento, por sua vez, determina o que o registrador é capaz de realizar, tá? Ou seja, a partir, obviamente, de pulsos de clock. A gente está falando aqui em relógio determinando a sequência de operação, tá? E o que seria essa nossa capacidade? Então, quais seriam os tipos de movimentação possíveis, né? Eu posso ter entrada serial, tá? Eu posso ter entrada paralela. Então vamos primeiro nos concentrar em entrada serial e entrada paralela e nesse termo serial e paralelo, tá? Quando eu falo em entrada ou saída paralela, tanto faz eu falar em entrada e saída aqui no caso, o conceito é exatamente o mesmo, tá? Eu estou falando que eu estou fazendo a operação com todos os bits do registrador
no mesmo pulso de clock. Ou seja, imagine que eu tenho um registrador de 8 bits, tá? Quando eu falo em entrada paralela, significa que naquele pulso de clock eu carrego todos os bits, ou se eu estou falando em saída paralela, que naquele pulso de clock eu entrego todos os bits para a minha saída, tá? Então isso seria entrada paralela, saída paralela. Quando eu falo em entrada serial ou saída serial, significa que eu estou ingressando com um único bit no meu registrador por pulso de clock, por exemplo, no caso de uma entrada. E aí justamente por isso que a gente está falando aqui em deslocamento para a direita ou para a esquerda, tá? Imagine um registrador de 4 bits. Quando eu falo em entrada serial, eu estou falando que eu vou entrar um único bit por pulso de clock. Consequentemente, para eu entrar 4 bits, por exemplo, eu vou precisar de 4 pulsos de clock. Porém, a cada vez que eu ingresso um novo bit, eu tenho que dizer o que eu faço com a informação previamente existente no meu registrador. Se eu desloco ela ou num sentido ou no outro, tá? A saída serial é a mesma coisa, tá? Eu tenho X bits no meu registrador e eu vou poder sair com um único por vez, um único bit por vez. Seja esse bit o bit mais na esquerda ou o bit mais na direita, tá? Então são diferentes ações de deslocamento que a gente pode apresentar no nosso circuito. Então isso daqui, e além disso, desculpe, né? Além disso teria ainda as ações de rotação que eu já explico aqui na figura, tá? Então, por exemplo, um registrador com entrada serial, deslocamento para a direita e saída serial. Quando eu falo em deslocamento para a direita, estou falando que eu estou pegando os bits do meu registrador e estou deslocando os bits para a direita. Ou seja, imagine que o registrador tivesse 4 bits. Tá? O quarto bit vai passar para a terceira posição, o terceiro vai passar para a segunda posição, o segundo vai passar para a primeira posição e assim por diante. Tá? E aí eu falo que os dados estão ingressando pela esquerda, obviamente, já que eu estou deslocando para a direita, e estão saindo pela direita. Eu tenho o mesmo conceito, porém agora ingressando pela direita e saindo pela esquerda quando eu falo em deslocamento para a esquerda. Tá? Aqui eu tenho um exemplo de carga paralela, ou seja, eu estou carregando todos os bits, tá? E estou fazendo a saída serial, certo? No caso a gente adota como padrão, a menos que algo diga em contrário, né? A saída serial nesse caso sendo a saída pela direita. Notem aqui, gente, que a gente está associando o conceito esquerda, direita, tá? Não importa quantos bits tem o registrador. Depois vocês vão ver que a gente vai adotar a convenção que o bit mais significativo do registrador sempre vai ficar à esquerda, tá? É uma convenção quase que universal que a gente utiliza para evitar confusões na hora de descrever a operação desses caras. Bom, no caso aqui de um registrador com entrada serial e saída paralela, a gente ingressa pela esquerda, ou seja, ingressa pelo bit mais significativo aqui do registrador, tá? E a gente consegue entregar toda a visão completa do registrador inteiro. Aqui a gente tem a entrada paralela e saída paralela, é um caso de registrador bastante comum nos microcontroladores, tá? E aqui eu teria o registrador capaz de fazer rotação, tá? Nesse caso aqui, pessoal, a gente faz o deslocamento para a direita, porém a gente pega o bit que está saindo e coloca ele como entrada na esquerda, tá? E a gente pode também ter a rotação para a esquerda. Operações de rotação são bastante utilizadas, tá? Então registradores com capacidade de rotação são interessantes. E óbvio, tá, pessoal? Vocês vão poder ter misto dessas características de operação presentes, né? A depender do circuito que vocês estiverem trabalhando. Por exemplo, a gente vai ver o registrador universal depois, que é um registrador que consegue agregar todas essas características que vocês estão visualizando aqui num único circuito. Ok? Bom, então vamos começar a estudar os nossos registradores. Primeiro vamos começar a falar de registradores de entrada e saída serial, tá? Então, de novo, são registradores que recebem dados de forma serial. Uma forma de comunicação serial é uma forma de comunicação, movimentação de dados, tá? Serial é toda forma de movimentação de dados onde a gente movimenta um único bit por vez por pulso de clock, tá? Então a gente poderia ter, nesse caso de registrador, além da entrada serial, a gente tem uma saída serial, tá? E a gente pode ter tantos estágios, e lembrem-se, né, estágio aqui no caso são flip-flops, né, quanto forem necessários, tá? E aí eu vou mostrar aqui para vocês uma forma de construção padrão para esse cara, usando um registrador de entrada e saída serial de 4 bits, tá? Depois a gente pode mostrar no DIDS, inclusive, caso seja esse o caso. Vou manter então aqui a anotação Q0, Q1, Q2, Q3, tá?
Muito embora se vocês chamassem de Q3, Q2, Q1, Q0, daria exatamente na mesma, que simplesmente vocês têm que lembrar que a informação mais significativa sempre é a esquerda, tá? E a menos significativa sempre é a direita, ok? Então esse daqui é um circuitinho interessante, né? A gente tem um registrador de 4 bits, na verdade, normalmente a gente nem enxergaria essa estrutura interna dele, tá? A entrada tá ocorrendo pela esquerda e a saída pela direita, tá? A gente poderia ter, obviamente, o sentido de deslocamento inverso, tá? Para registradores de entrada e saída serial. Então vocês notem que a operação desse cara é bastante simples, né? No primeiro pulso de clock, o clock é o mesmo para todos os flip-flops envolvidos. Então no primeiro pulso de clock, o que, que vai estar acontecendo, né? Vamos começar aqui da ponta da saída do Q3, tá? Então no pulso de clock, basicamente a entrada do flip-flop Q3 aqui é a saída do flip-flop Q2, então eu vou copiar, né, no flip-flop Q3 essa saída do Q2, tá? E vou passar a oferecer isso como a saída geral do registrador. O flip-flop Q2, por sua vez, vai copiar o valor da saída ali do Q1 e vai passar a ser a nova saída dele. O Q1, por sua vez, vai copiar a saída do flip-flop Q0, tá? Que vai passar a ser a saída dele. E o flip-flop Q0, por sua vez, vai armazenar a informação que está na via de entrada geral do registrador, tá? Então, justamente com isso, a gente observa que está sendo o efeito de deslocamento, né? Ou seja, Q3 pega a informação de Q2, Q2 pega a informação de Q1, Q1 pega a informação de Q0 e Q0 pega o sinal de entrada, perfeito? Então, uma operação bem simples, né, que a gente tem, onde a gente faz justamente um sentido de deslocamento da informação. Então, por exemplo, supondo que a gente tenha que a gente queira fazer a sequência da carga binária 1, 0, 1, 1, tá? Com o primeiro bit aqui sendo o bit da esquerda, então a gente teria o seguinte comportamento de diagrama temporal ou de sequência de operações, tá? Então a gente quer carregar de novo. Só que, de novo, né, como é que a gente vai inserir essa informação na linha serial? A gente quer carregar essa sequência binária, 1, 0, 1, e a gente vai fazer a carga iniciando por esse 1 da esquerda, perfeito? Então, no primeiro pulso de clock, a gente, na verdade, no primeiro pulso não, né? A gente faz inicialmente a limpeza do registrador, acionando o sinal clear. Lembre-se das entradas assíncronas, tá? Acionando o sinal clear, e a seguir com os pulsos de clock a gente vai fazendo a carga da informação. Então no primeiro pulso eu carrego 1, no segundo pulso eu carrego 0 da sequência, né? Então a gente carregou já 1, 0. No terceiro pulso eu carrego 1 e no quarto pulso eu carrego 1 de novo. Então notem que a sequência a gente consegue ver ao longo do tempo aqui aparecendo no flip-flop 0, né? 1, 0, 1, 1. Só que ao mesmo tempo que isso vai acontecendo, a gente vai vendo aqui no tempo o posicionamento dos diferentes flip-flops. Então, no primeiro pulso eu carreguei o 1 inicial, mas no segundo pulso esse 1 foi deslocado para o flip-flop Q1. No terceiro pulso, esse 1 foi deslocado para o flip-flop Q2. E no quarto pulso, esse 1 foi deslocado para o flip-flop Q3. Então, no sentido da diagonal aqui, vocês veem, obviamente, aqui para baixo, né, no sentido de tempo, vocês veem o deslocamento binário daquele 1 carregado no pulso 1 ocorrendo no nosso registrador no sentido da direita, perfeito? E as demais informações da mesma maneira. O que a gente pode ver também num diagrama temporal, né? Então vocês podem ver tanto um flip-flop isolado, né, como ver todos os flip-flops agregados ao longo do tempo. Aqui no caso o nosso tempo está passando para a direita, né? Observe o sinal sempre de clock, tá? Então aqui no caso no Q0 a gente fez a carga do Q, né? No primeiro pulso a gente tem um 1, tá? No segundo pulso 0, no terceiro pulso o 1 e no quarto pulso 1 de novo, né? Agora, se eu olhar todos os flip-flops em conjunto, eu limpei eles, então estavam eles todos em 0, né? No primeiro pulso de relógio eu carreguei o 1 no Q0, no segundo pulso de relógio eu calculei o 0 no Q0 e o 1 anterior passou para o Q1. No terceiro pulso de relógio, o 1 do Q1 passou para o Q2, o 0 do Q0 aqui, que estava no pulso anterior, passou agora para o Q1, e eu carreguei um novo 1 no Q0, e no quarto pulso eu fiz o deslocamento de novo, né? O 1 que estava no Q2 foi para o Q3, o 0 que estava no Q1 foi para o Q2, o 1 que estava no Q0 foi para o Q1, e eu carreguei um novo 1, então, no nosso Q0. Então a gente tem aí uma operação de deslocamento. Em termos de leitura, a gente também tem que fazer a leitura de forma sequenciada, tá? Vocês têm que fazer essa leitura um bit por vez a cada pulso de clock, tá?
Então, basicamente, nesse caso, todos os bits leads vão surgir no sinal de saída, que nesse caso seria no flip-flop 3 ou Q3, tá? Então, de novo, tá, pessoal? Eu tinha falado antes que seria mais natural chamar de outra forma, é indiferente na prática, tá? A gente pode, inclusive aqui eu estou usando a notação do último estágio sempre com maior letra. De novo, a única coisa que vocês têm que pensar é que na informação em si, paralela principalmente, tá? O bit mais significativo está na esquerda. Mas isso também é arbitrário, tá? Isso também depois quando chegar lá eu comento que existem outras formas de organização binárias, tá? Depende de como é que a gente determina que as coisas aconteçam, tá? Bom, então a gente poderia ter a sequência aqui, a gente tem a sequência carregada, né, inicial, 1, 0, 1, 1. Lembrem-se que aqui o número, nesse caso aqui, o bit mais significativo agora está lá no Q3, né, porque a gente fez a carga iniciando no Q0, ok? Então a gente está fazendo deslocamento para a direita nesse caso, tá? E aí com pulsos sucessivos de clock, pressupondo obviamente que eu esteja mantendo agora a minha entrada zerada, só para exemplo, tá? Eu vou vendo que o meu sinal vai sendo descarregado, né? Então primeiro some o 1, depois vai sumir o 0, depois vai sumir o 1 de novo, depois vai sumir o 1 até que o registrador fique todo ele zerado. De novo, isso é válido quando eu tenho uma situação onde eu estou mantendo a entrada do registrador aterrada, tá? Mas como exemplo é bem útil, tá? Não existe assim uma representação amplamente aceita, tá, pessoal? Muito embora exista uma tentativa de padronização do I3E, da ANSI, tá? Não é uma padronização assim ampla. Vocês têm até a referência desses padrões de simbologia no livro, tá? Na nossa bibliografia recomendada. Porém, não dá para dizer que aquilo é universal, tá? Vocês podem ou não encontrar aquela simbologia. Eu diria para vocês que o símbolo mais aceito é o símbolo que eu estou exibindo aqui, que também é uma coisa um pouco arbitrária, tá? Mas que a gente identifica o registrador, nesse caso, tá? Pelo nome CISO, tá? Que significa justamente entrada serial, saída serial, e em seguida por um número que representa quantos bits esse registrador apresenta, né? Então, nesse caso, a gente tem um CISO 6, tá? E para um CISO 6 eu tenho 6 estágios, ou seja, 6 flip-flops, tá? Vou ter uma entrada, vou ter o sinal de clear, o sinal de clock e vou ter uma saída. Vocês notem que quando a gente fala em registrador CISO, tá? E a gente não tem acesso aos bits interiores aqui, efetivamente a gente não sabe se ele está fazendo deslocamento para a direita ou para a esquerda, né? Eu sei que tem uma entrada e uma saída, tá? Se essa entrada está à direita ou está à esquerda, não conhecendo o circuito que eu tenho aqui, é virtualmente impossível, né? Eu entender o que está acontecendo dentro desse cara. Agora, se eu tivesse uma mistura aqui de entrada serial com saídas paralelas, aí sim seria importante a gente entender o sentido de deslocamento que vai estar acontecendo com esse nosso registrador, ok? Justamente por isso que a gente vai em seguida para os registradores então, de entrada serial e saída paralela. Tá? Então, nesse caso aqui, eu vou ingressar uma palavra de forma serial. Tá? Aí agora passa a ser importante a gente saber se esse ingresso está acontecendo pela esquerda ou pela direita, tá? Até porque se ele acontece o ingresso pela esquerda ou pela direita, a gente vai ter o sentido de deslocamento no que vai ser dado, né? Se ele ingressa pela esquerda, ele tem que obrigatoriamente deslocar para a direita. Se ele ingressa pela direita, ele tem que obrigatoriamente deslocar para a esquerda, tá? E a gente vai poder ver ou enxergar todos os bits do registrador ao mesmo tempo, tá? Então nesse caso que a gente vai ver, em termos de circuito, tá? É exatamente o mesmo circuito esse daqui, não muda o circuito, ok? Obviamente, né? O que pode mudar, né? Eu posso ter a entrada aqui pela direita e a saída pela esquerda, mas é só, digamos assim, espelhar o circuito que vocês têm ele funcionando dessa forma, tá? E a diferença é qual? A diferença basicamente é que ao invés de ver um único bit, eu vou ter acesso ao conteúdo de todos os flip-flops, tá? Ok? E aí a gente usa essa representação, né? SIPO, que é a sigla, né? Ou seja, serial input, entrada serial paralelo out, ou seja, saída paralela, tá? E aí na simbologia a gente tem o clear, tem a entrada e agora a gente tem os nossos estágios aqui do registrador internos, tá? Então aí a gente vai ter que ver como é que a gente vai abordar esses caras. Em seguida eu vou mostrar no DIDS, tá? E aí vocês vão entender quais são os tipos de operações que a gente vai enxergar, tá?
O terceiro tipo de registrador que a gente tem em mãos são os registradores de entrada paralela e saída serial, tá? Onde daí o comportamento é invertido, tá? Mas a gente continua tendo que saber nesse tipo de registrador se a saída está à direita ou à esquerda, tá? Qual é o comportamento invertido? Nesse caso eu carrego todos os flip-flops simultaneamente, tá? E eu saio um único bit por vez, tá? Então nesse caso aqui a gente pode ter limpeza, mas ao invés de usar um sinal de limpeza tipicamente, a gente usa um sinal especial para indicar se a gente está fazendo a carga de dados ou simplesmente o deslocamento, tá? Para a saída serializada, tá? Então na prática a gente tem um sinalzinho, tá? Que a gente indica se ele está fazendo deslocamento, shift, ou se a gente está fazendo carga, o load, tá? E aí a gente tem um circuito conforme esse cara. Nesse circuito aqui, vocês já observam, pessoal, que a gente tem a necessidade de entregar a informação paralela ou fazer o deslocamento, tá? Então aí vocês poderiam perguntar, mas para que são essas portas aqui lógicas? E justamente é isso que eu vou explicar agora para vocês, tá? Vocês têm aqui o sinal, esse sinal eu estou chamando só de load por uma limitação lá do DITS, tá, pessoal? Mas o nome completo do sinal aqui é shift/load, tá? Ou seja, esse sinal load aqui, se ele tiver em 0, eu indico que eu estou fazendo a carga paralela do registrador. Porém, se ele tiver com valor 1, eu vou indicar então que eu vou fazer o deslocamento. E no caso do circuito sendo apresentado aqui para vocês, eu estou fazendo um deslocamento para a direita, tá? Então eu estou fazendo um deslocamento do estágio Q0 para o estágio Q3, certo? Que é onde eu posicionei minha saída serial, tá? Poderia ser inverso, tá? Poderia estar fazendo o deslocamento aqui do Q3 para o Q0 também, independente do que vocês interpretem, tá? Então, para que serve essa porta? Bom, primeiro vocês têm aqui o inversor, né, que é justamente para dizer se a gente está acionando a carga ou se a gente está acionando o deslocamento, perfeito? Então, notem que se o sinal load for um sinal em nível alto, ou seja, melhor dizendo, se o sinal shift load estiver em nível alto, significa que eu estou com a operação de deslocamento, né? Então, eu teria 1 aqui nesse inversor, a saída do inversor para uma entrada 1 vai ser 0, o que significa que nessas portas G1, G2 e subsequentes, todas as portas E superiores que vocês estão vendo aqui em cima, ligadas nas entradas I0, I1, I2 e I3, elas estariam sendo inibidas, né? Por quê? Porque 0 que está presente aqui nessa linha aqui do inversor, vezes qualquer coisa, vai me dar sempre um 0. Perfeito? De novo, vamos repetir. Se o sinal shift load estiver em nível alto, estiver em 1, significa que a saída do inversor vai ser 0. Perfeito? 0 aqui na porta G1, 0 vezes qualquer coisa na realidade, né, na porta G1, vai me resultar sempre em 0. E isso é válido para todas as portas E superiores, para G1, para G2, para essa porta aqui do I2 e para essa porta do I3 também, as portas E aqui de cima, tá? Então vai sair sempre um 0. O que significa que eu estou desligando os valores do I0, do I1, do I2 e do I3. Estou inibindo esses valores, tá? Por um outro lado, como o sinal shift load está em nível alto, nessas portas lógicas inferiores, que eu só tenho 3 portas E aqui embaixo, né? Que eu chamei aqui de G3, aqui só a título de exemplo, eu vou ter 1 vezes alguma coisa. E 1 vezes alguma coisa, 1 vezes x, é um teorema booleano, né? Me dá sempre como resultado o próprio x. Então, nesse caso, se vocês forem ver na porta G3, o x aqui seria a saída do estágio Q0. Então, eu teria 1 vezes a saída Q0, que me resulta no próprio Q0. Perfeito? Então, aqui, como eu estou com o sinal shift load nível alto, eu estou agora avaliando a saída Q0 aqui na saída dessa minha porta G3. Como a minha porta G4 ela soma o resultado da porta G2 com o resultado da porta G3, e lembrando que o resultado da porta G2 estava desabilitado, né? Estava inibido pelo 0 aqui do inversor, então eu vou ter o que? Eu vou ter aqui o Q0 ou 0, que me resulta sempre em Q0. Então, essas 3 portas lógicas, essas 2 portas E e essa porta aqui, ou, elas estão atuando no sentido de ou ligar o Q0, o estágio 0 no estágio 1, né? Ligar a saída aqui Q0 na entrada D1, ou ligar a entrada I1 aqui na entrada do flip-flop D1, perfeito?
Então aqui eu tenho uma chave seletora. Essa porta G2, G3 e G4, elas estão funcionando como um seletor. Dependendo do valor do shift load, eu carrego no Q1 ou o Q0 ou o I1. Então eu consigo aqui funcionar como um registrador de deslocamento ou consigo funcionar com uma carga paralela. Perfeito? Vocês notam que é o mesmo circuito aqui para o flip-flop Q2 e o mesmo circuito para o flip-flop Q3, para o estágio 3, tá? O que significa que no estágio 1 eu tenho um circuitinho mais simples que serve simplesmente para dizer se eu estou carregando o I0 ou se eu estou operando só no modo de deslocamento. Tranquilo? Então é um circuito simples, se vocês forem ver em termos de análise, tá? Mas depois a gente volta ali para analisar um pouquinho melhor esse carinha, ok? O interessante, pessoal, é que vocês notam que, na verdade, em todos os circuitos, tá? Tanto no circuito original, que poderia funcionar aqui com um CISO ou um CIPO, tá? Para aumentar o circuito, para aumentar o tamanho do registrador, é só vocês continuarem adicionando flip-flops aqui, né, na direita e repetirem o esquema de ligação. Aqui também, tá? No registrador piso, a gente também tem essa mesma situação, né? Se eu pegar esse circuito aqui e repetir a direita aqui, repetir o mesmo esquema de ligação, eu vou criar um registrador de 5 estágios, ou de 6, ou de 7, ou de 8. Basta eu expandir esse esquema de ligação, tá? O que é interessante, porque a construção, então, num registrador se torna simples, né? O aumento do tamanho do registrador, ou em outras palavras, tecnicamente falando, o aumento da capacidade do registrador não tem relação direta com o aumento da complexidade do circuito, tá? Então, um registrador com mais bits, ele tem o mesmo nível de complexidade de um registrador com menos bits. A única coisa que acontece é ter um pouquinho mais de circuiteira. Então, um pouco mais de portas lógicas, um pouco mais de flip-flops, tá? Mas a complexidade é a mesma, inclusive a expansão do tamanho é linear, né? Porque eu aumentei um bit, o tamanho não aumenta enormemente. O tamanho aumenta simplesmente em 3 portas lógicas e um flip-flop. Para cada bit que eu adicionar no registrador, no caso aqui eu estou falando do piso, né? Eu vou ter, então, mais 3 portas lógicas e mais um flip-flop. Simples de calcular o tamanho total, a quantidade total de dispositivos envolvidos nesse nosso carinha, tá? Em suma, basicamente eu estou dizendo aqui para vocês com isso tudo que a gente vai conseguir construir versões maiores dos registradores fazendo cascateamento de registradores interligados entre si, tá? Então, na verdade, aqui eu não estou mostrando o cascateamento em si, eu estou mostrando a modificação dele, tá? Nesse caso, a modificação interpreta o que, né? É o mesmo circuito anterior, só que agora o estágio de entrada eu considerei que possa haver uma entrada vindo de um outro registrador. Então, aqui, ao invés de ter uma única porta aqui para o estágio 0, eu passei a ter a mesma configuração dos demais, né? Só que agora eu interpreto aqui que existe uma entrada que vai vir de algum lugar, tá? Esse circuito é muito mais interessante que aquele anterior, ok? O símbolo desse registrador é muito parecido com os anteriores, né? Ao invés de eu ter a saída, eu tenho as entradas agora, né? I0, I1, I2 e 3. Tem o sinal de clear. O sinal aqui shift/load, né? Que indicando se eu estou deslocando ou se eu estou fazendo carga. O sinal de clock e a saída serial, tá? E aí, pessoal, inclusive, é interessante aqui porque tem como fazer variações, tá? Porque esse circuito que eu estou mostrando aqui para vocês é um circuito registrador onde a carga paralela ela é síncrona, ou seja, para que aconteça a carga do I0, I1, I2 e I3 nos estágios distintos do registrador, tem que ter um pulso de clock. Também é possível fazer esse mesmo circuito, tá? Montando aqui a carga dos valores de forma assíncrona. Então, nesse caso, a carga do I0, I1, I2 e 3 não dependeria do clock, dependeria única e exclusivamente do sinal shift load, tá? Esse circuito é um circuito mais problemático, tá? Então, tipicamente, recomenda-se usar aquela versão anterior, tá? E existe aqui um exemplo de registrador que opera como piso, que é esse cara, o 74165, tá? Ok? Por fim, para fechar essa parte aqui inicial de registradores, nós temos a quarta possibilidade, que seria o registrador de entrada paralela e saída paralela, que é um caso bem mais simples, né, pessoal? A gente liga aqui
as entradas diretamente nos estágios e as saídas são as saídas dos diferentes flip-flops. Vocês notem que esse circuito é o mais simples de todos, tá? Então, justamente, né, é um circuito que vocês vão encontrar bastante em um microcontrolador, porque vocês querem carregar um valor no registrador e vocês querem ler o valor do registrador. Se vocês quiserem, agora sim, fazer operações de deslocamento, etc., aí a gente vem para esses circuitos mais complexos. Outra coisa, não sei se vocês perceberam, tá? Fazer a rotação, que seria a outra ação de movimentação que a gente poderia ter nos registradores, é bastante simples, né? Basta eu pegar a saída e conectar a saída na própria entrada. Aí eu estaria fazendo a operação aqui de rotação, perdão, de rotação da palavra, certo? Bom, vamos parar aqui um pouquinho antes de falar dos registradores bidirecionais, tá? Eu vou mostrar para vocês isso tudo lá no DIDS, para a gente analisar então o comportamento dos diferentes circuitos. Vamos começar com o nosso caso CISO, tá? Então aqui eu mostrei aqui eu abri para vocês aquele circuito. Se vocês forem ver exatamente o circuito que a gente tinha exibido lá anteriormente, deixa eu só voltar aqui para mostrar para vocês, tá? É exatamente o circuito anterior, aquele serial, entrada serial, saída serial, certo? É esse cara aqui. Cadê o circuito? Nossa. Bem lá no início. É exatamente esse circuito. A única coisa que vocês estão vendo aqui, ao invés de ver o símbolo do esquemático, lembre-se que eu já comentei isso daí que é naquela introdução ao DIDS, né, que eu disponibilizei para vocês. Ao invés de estar aparecendo aqui só os valores, aqui eu estou apresentando aqui as chaves, né, conectadas nas diferentes situações. E aqui eu estou mostrando as saídas parciais, que serve para mostrar para vocês que o mesmo circuito na prática poderia ser visto como um CISO, né, uma entrada serial, uma saída serial, ou um SIPO, né, uma entrada serial e uma saída paralela, dependendo de como é que vocês querem chamar, tá? Então é exatamente o mesmo circuito, tá, pessoal? Só apresentado de uma forma ligeiramente diferente, ok? Então vou mostrar aqui para vocês primeiro a execução por animação, tá? Eu tô aqui, vou acionar a limpeza, então acionei a limpeza, aí vocês viram que ele começou a carregar, vou repetir, tá? Vocês notam que eu liguei aqui, eu já tô com o meu circuito rodando, na verdade, tá? O meu clock rodando, tá? Só que eu não tenho conteúdo definido nos flip-flops, por quê? Aquele nosso princípio dos flip-flops, né? Quando eu inicializo, quando eu alimento o flip-flop, eu não sei o conteúdo que existe dentro dele, então ele está me reproduzindo esse conceito. Então eu tenho que forçar uma limpeza, tá? Para daí sim eu conseguir determinar o que está acontecendo nesse nosso carinha, ok? Maravilha, tá? Então aqui eu forcei uma limpeza e agora, se bem que poderia ter a carga ali também, tá? Na verdade o meu relógio não estava rodando não, então vamos de novo. Fazer a carga aqui e eu vou fazer ele automático. Vocês estão vendo agora a carga acontecendo ou pela entrada, né? Olha aqui, ó. Estão vendo ali? Tá? E obviamente se eu aciono aqui o clear, vocês notem que o clock foi inibido, né? O meu clear tem precedência sobre o clock. Mas eu vou desabilitar essa animação aqui porque não me interessa, eu quero mostrar passo a passo, tá? Então aqui, desliguei o clear, vou começar a fazer a minha carga aqui, tá? Vou carregar um 1 primeiro, pulse de clock, né? Carreguei o 1, tá? Próxima informação que eu vou carregar vai ser um 0. E vocês vão notar o quê? Que do meu estágio 0 agora o 1 vai passar para o estágio 1, ó. Carreguei agora um 0 no Q0 e o 1 que existia ali antes deslocou para a direita, né? Vou carregar um novo 1. Olha ali, ó. Vocês viram que está acontecendo deslocamento, né? O 0 saiu do Q0 foi para o Q1. O que tinha 1 saiu do Q1 e foi pro Q2. E assim por diante. Vou carregar um novo 1, ó. Estão vendo? E aí eu tenho então agora a carga completa da palavra. Se eu zerar aqui a minha entrada, eu vou ver a saída, né? Um bit saindo por vez, ó. Estão vendo? Ó lá. E por fim, zerou tudo de novo, tá? Então aqui eu tenho a operação do nosso CISO. Além desse cara aqui, vocês têm as opções não só para esse cara, mas vocês têm também para ele, tá? Abrir aqui um novo circuitinho. No próprio DIDS, vocês têm aqui a opção dos contadores, dos registradores, perdão. Aí vocês têm os diferentes tipos de registradores, ó. Os registradores SIPO, PIPO e PISO, perfeito? No caso, o CISO ele não mostra porque o CISO é uma versão mais simples de um SIPO, né? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem um SIPO de 4 bits, de 8 bits,
um piso de 4 bits, 8 bits e um pipo de 4 bits, 8 bits, e tem as versões também só com barramentos, além dos registradores universais que a gente vai abordar mais à frente, tá? Então vamos pegar aqui um CIPO de 4 bits. O que vocês estão vendo aqui? Vocês estão, se eu não me engano, o DIDS usa uma nomenclatura invertida, tá? O primeiro estágio ele chama de Q3, que é mais comum do que eu estou apresentando das lâminas. Então vocês não precisam se preocupar, tá? É só observar como é que esse cara vai estar trabalhando, tá? Então aqui o estágio mais à esquerda, no caso, o estágio inicial, suponho que seja o Q3, na verdade, tá? Vamos analisar isso agora. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou botar uma entrada aqui pro nosso registrador CIPO, tá? Na verdade isso daqui é uma boa pergunta. Eu tenho que ver quais são os sinais aqui, tá? Que eu não tô lembrado. Eu acho que a entrada tá aqui por cima, tem o clock, e aquilo deve ser um sinal de enable, tá? Ele criou aqui uma versão pra gente com sinal de enable. Tenho impressão disso, vamos confirmar. É fácil verificar isso fazendo aqui as ligações. E tem o sinal de clear ainda, sim, é um enable então aqui. O enable serve para habilitar a operação do registrador, tá? É um estágio a mais só conectado na entrada, não tem nada de muito especial. Então aqui a gente vai ter Q3. Eu vou ligar aqui um do lado do outro mesmo. Q2. Para rotacionar, que nem eu estou fazendo aqui, é só clicar com o botão direito, tá? Q1 e por fim o Q0. Para sair daqui apertamos o ESC, né? Agora a gente vem ali na ligação dos fios, né? Vou ligar aqui a entrada na entrada. Eu não sei se esse IN é a entrada ou se o E é a entrada, tá? Tô curioso para saber. Já vamos descobrir. Eu acredito que o E seja enable, certo? Vamos ver isso. Então, continuando aqui a fazer o preenchimento de tudo. As ligações, né? Vocês vão ver que é uma questão de prática, a gente liga bem rápido aqui tudo. O editorzinho aqui, o simuladorzinho é bem razoável. Então, maravilha. Eu vou ligar aqui só pra gente ver, eu não vou salvar, tá? Tô fazendo um exemplo aqui pra vocês, né? Eu vou botar aqui em 1, o clear tá em 0, então ele tá desabilitando tudo. Ó, vocês estão vendo aí que não está sendo feita a carga de nenhum valor, né? Estou dando pulso de clock, continua zerado. Por quê? Porque a gente tem uma chave aqui geral, uma chave liga e desliga, que é o enable, tá? Então o meu registrador, nesse caso aqui, no registrador do DIDS, ele tem um circuito ligeiramente diferente, onde a gente só consegue habilitar a operação botando o enable em 1, tá? Então agora sim, ó, vocês vão ver. Ele está fazendo a mesma operação que a nossa, né? Ele está fazendo a carga pela esquerda. A diferença é que no DIDS, cuidem isso, tá? Que o DIDS chama então o estágio mais à esquerda de Q3, tá? Isso é indiferente, é uma mera nomenclatura, tá, pessoal? Vou carregar um 0, ó, estão vendo ali? Vou carregar o 1 de novo e vou carregar um novo 1, tá? Só para vocês verem ali, ó. Perfeito? Aí agora eu posso, se eu desabilitar, ó, vocês vão ver que a palavra ficou ali, né? Perfeito? Ficou a carga. Então eu tenho aqui uma chave a mais de controle, tá? Bastante simples de fazer isso daqui, tá, pessoal? Que só mantém a operação com os valores que estavam então armazenados. Uma portinha lógica a mais, tá? Agora eu posso fazer aqui a descarga, né, dos valores, olha ali que bonito. Então a gente também tem no DIDS, né, o nosso registrador aqui série paralela, tá? Vou mostrar aqui para vocês o que ele faz pra gente com o piso, tá? Vamos pegar aqui um piso de 4 bits. Vamos ver aqui. Lembrem-se que no caso do piso, eu não tenho agora... poderia ter feito isso daqui só com 1, né? Tudo bem. Eu não tenho agora uma entrada, né? Eu tenho as entradas paralelas e uma única saída, né? Uma saída serializada, tá? Então, tô acertando aqui só para fazer a conexão. Coloque eu liguei, vamos ligar aqui o enable. Nesse caso aqui, inclusive, o enable faz bastante sentido, tá?
Mas não é estritamente necessário, né? Tem a saída tá ocorrendo pela direita, né? Tá correndo pelo Q0, tá? A gente vai manter essa convenção, tá, pessoal? Entra pela esquerda, sai pela direita, tá? Vamos botar aqui uma entrada pro load. Então, ó, vou botar load aqui, né? Só lembrar aquele ativo baixo, né? E aqui vamos botar as entradas aqui, então, né? I3, que é a mais... tá na esquerda, então é a mais significativa. I2. I1. E por fim, I0. Ok? Vamos lá. Liguei o sinal do load. Liguei o I3. I2. I1. E I0. Ok? Vamos ver aqui a bobagem que o professor está fazendo, né? O load aqui, como vocês estão vendo no próprio símbolo, bobagem minha, né? O load aqui é ativo alto, né? E eu estava interpretando como se fosse ativo baixo, tá? Porque os circuitos são normalmente construídos dessa forma, inclusive os comerciais, mas no DIDS ele fez o clear ativo baixo e o load ativo alto. Então tá aí o erro que estava acontecendo, tá? Com isso eu já consigo aqui responder. Não tinha enxergado, não tinha visto isso, né? Então vamos carregar aqui a palavra 1011, tá? Vou habilitar, vou desligar o clear e agora eu vou começar a dar pulse de clock, ó. Ele vai dar um pulse de clock e vai fazer a carga, tá? Então fez a carga da palavra. O curioso aqui é que aqui nesse modo, realmente aí agora tá com alguma coisa... Ah não, perdão, ó, de novo, né, gente? Para fazer a carga tem que estar o load em 1, né? Pelo amor de Deus. Ó, aí fez a carga, né? Enquanto eu mantiver a carga em 1, ele vai estar mantendo aqui o I0. A gente já vai testar se é o I0, mas acredito que seja o I0, tá? O valor do I0. Pode ver ali que ele não altera nunca o 1, né? Quando eu fizer o load agora aí para 0, então é invertido o sinal aqui em relação àquilo que eu tinha comentado com vocês antes, tá? Quando eu mantiver ele em 0, aí sim a gente vai ter como modificar isso daí, tá? Aí a gente vai ter o deslocamento, ok? Então vou manter em 0, agora vocês vão ver que ele vai começar a deslocar. Então vai primeiro aparecer um 0, depois um 0, depois um 1 de novo. 0, novo pulso 0, novo pulso 1 e aí em diante ele vai apresentar sempre o restante zerado. Então ele funciona direitinho, tá? O único cuidado aqui de novo, pessoal, é que o load aqui está invertido, tá? É load em nível alto e deslocamento em nível baixo, invertido em relação ao que a gente viu ali em termos de circuito, tá? Além desse circuito, a gente vai ter também o circuito, a entrada paralela, a saída paralela, né? Que é um caso mais simples, nem vou mostrar, tá? Então a gente tem aqui esses circuitos presentes, tá? Legal no DIDS é que a gente consegue fazer uma análise aqui, né, pessoal, temporal. Então posso mostrar aqui pelo diagrama temporal, né? Tô abrindo ele, tá? Com todos os sinais, né? Então, por exemplo, eu vou ativar o clear, né? Porque senão eu até vou, melhor dizendo, eu vou deixar sem o clear ali atuando para vocês verem que ele vai durante alguns pulsos ali de clock, para vocês verem que ele não funciona, né? Se isso não acontecer, se não acontecer a limpeza, tá? Então fiz a limpeza ali no início. Na verdade aqui eu tenho que partir do 1, tá? Deixa eu editar o valor inicial aqui para nível alto. Então aqui no início eu não estou fazendo clear, depois eu faço clear, tá? Pode ser um curto espaço de tempo e aí ele vai começar a atuar. Eu vou habilitar a operação dele desde o início, vou manter habilitado, tá? E aí tem que lembrar que o load aqui é a nível alto, né? Então vou botar aqui 1100 só para vocês verem, tá? E aí a gente vai conseguir ver. Bom, posso botar aqui 101, tá? Para fazer a sequência aquela anterior que a gente já tinha feito. Vou fazer a carga. Tem que esperar uma borda, acho que de subida aqui, deixa eu ver. É uma borda de subida, tá assim, tá? Então fiz a carga na borda de subida, tá? Vou manter aqui o sinal de carga para vocês verem que daí não modifica nada e depois vou fazer o deslocamento. Então a gente consegue rodar, né? Notem que com clear em nível 1 a minha saída é indefinida, porque eu não sei o conteúdo dos flip-flops. Limpei, aí passou a ser 0, né? Agora eu vou fazer a carga. Olha aí, quando eu fizer a carga aqui nessa borda de subida aqui do pulso 5, tá? Porque sempre, lembre-se sempre que é na borda de subida, né? Então ele vai olhar o valor do meu sinal. Deixa eu dar um zoom aqui. Ele vai olhar o valor do meu sinal no instante imediatamente anterior à borda de subida. Como a borda está acontecendo aqui no pulso 5,
o load aqui ele foi para 1, né? Aqui no meio do pulso 4. Então na borda de subida aqui do pulso 5, eu vou olhar imediatamente antes da borda o valor do load que está com valor alto, e aí vai ser feita a carga. Ó. Viram que fez a carga? Carregou aqui o valor do I0, I0 era 1, né? Ele carregou 1, perfeito? E vai manter em 1 enquanto eu tiver com a opção de load ativo, perfeito? Tá ali a opção de load ativo. Quando o load for para 0, agora ele vai deslocar, tá? Então nessa borda de subida 8, agora vai passar a ter um 0 ali na saída, viram? Aí depois na próxima borda de subida um novo 1, na próxima borda de subida um novo 1, e aí depois, como ele já deslocou a palavra inteira, ele vai começar a apresentar zeros. 0, 0, 0 indefinidamente. Então a gente consegue ver aqui então todo o nosso diagrama temporal para esse caso aqui de simulação, ok? Então vamos retornar aqueles outros casos de registradores, tá? Depois, obviamente, a gente está ainda na parte conceitual, tá? A gente vai ver depois como é que a gente analisa problemas com esses caras, sem dúvida nenhuma, tá? Então a gente estava na parte de registradores bidirecionais, tá? Então, pessoal, uma coisa interessante vocês viram que a gente estava fazendo deslocamento sempre num sentido, tá? É possível montar o circuito de tal modo que a palavra desloque ou para a direita ou para a esquerda, a depender da programação que foi efetuada no registrador, tá? Então aqui eu estou considerando o registrador aqui, que pode operar tanto como entrada serial, saída paralela ou serial, tá? Só para mostrar para vocês como é que ficaria, no caso, a minha entrada. Então é um circuito um pouquinho mais complexo, tá? Não é uma coisa assim de outro mundo, mas de novo, notem que vocês, não sei se vocês notaram, tem aquelas portas E e uma porta O. Então aqui a gente tem de novo o circuito aqui para cada um dos estágios funcionando como uma chave seletora. Só que nesse caso, ao invés de selecionar a carga paralela, eu estou selecionando qual saída de qual estágio eu ligo, tá? Então vamos pegar aqui o circuito do... Pode ser o circuito aqui do Q1, por exemplo, como exemplo, tá? Apesar de estar nomeado aqui é o circuito do Q0. No circuito do Q1, eu tenho a opção de ligar ou a saída do Q0 na minha entrada D1. A questão toda é o que eu vou ligar aqui na entrada D, né? O que eu vou ligar na minha entrada D1. Eu posso então ou conectar a saída Q0, que é a saída do estágio anterior, ou eu posso conectar o que? A saída Q2, que é a saída do estágio posterior. É óbvio que se eu ligo o Q0 no D1, eu estou fazendo o deslocamento para a direita. Por outro lado, se eu ligo o Q2 no D1, eu estou fazendo o deslocamento para a esquerda. Vocês podem olhar aqui no caminho, né? Um caminho eu estou ligando o Q0 e o outro caminho que está vindo aqui dessa porta E aqui, né? Eu estou ligando nesse caso o Q2. Então é uma mera questão de seleção do sentido, perfeito? Então eu consigo aqui ter um registrador muito similar àqueles circuitos que a gente já viu antes, né? Que está fazendo deslocamento ou para a direita ou para a esquerda, perfeito? Então é uma mera questão de interpretação do circuito, tá? E a gente ainda poderia conseguir botar a função de carga, né? Paralela, tá? Lembrem-se lá no DIDS que o nível lógico está invertido em relação aqui às lâminas, tá? É mera questão de como é que tu implementa, tá, pessoal? Não saiam pensando, vamos lá. Vamos parar aqui e até comentar isso daqui de novo. Não saiam pensando que porque eu chamei Q0 a lâmina está errada e porque o DIDS chamou de Q3 o DIDS está errado. É referência, tá? Isso aqui tu pode chamar o estágio aqui inicial de 0 ou de 3, indiferente, depende de como é que tu nomeia, tá? Inclusive, curiosamente, eu fiz as lâminas desse formato, montei os circuitos nesse formato, mas para mim seria mais natural chamar esse cara de Q3. Não me perguntem por que eu fiz dessa forma, tá? Bom, então pessoal, quando a gente coloca no circuito bidirecional, além da questão de controle do sentido de carga, a carga paralela, a gente chega num registrador, então, que a gente chama de registrador universal. Por que registrador universal? Porque, evidentemente, esse registrador é capaz de executar todas as operações possíveis, tá? Então, eu consigo fazer o deslocamento para a direita, o deslocamento para a esquerda, a entrada serial, a saída serial, a entrada paralela e a saída paralela. Então ele funciona basicamente como um registradorzão geral, tá? Então aqui, pessoal, se eu quiser construir uma versão sem ser bidirecional, só para vocês verem, tá? Eu consigo construir aqui um registrador que funciona como um registrador universal pelo nosso circuito do piso, tá? O que mudou aqui?
simplesmente além de ter a saída serial, agora eu oferecer a saída Q0, Q1, Q2 e Q3. Nesse caso eu teria o que? Eu teria a entrada serial, entrada aqui pelo modo serial, a entrada paralela, o I0, I1, I2 e 3, a saída paralela, Q0, Q1, Q2 e Q3, e a saída serial, que seria simplesmente Q3. Só que, obviamente, nesse caso eu estou fazendo deslocamento somente para a direita, tá? E aí, se vocês quiserem essa versão bidirecional, tá? A gente modifica o esquema do registrador bidirecional só para permitir a carga paralela, tá? Então aqui como um exemplo de circuito, a gente pode, por exemplo, adotar o 7494, tá? E no próprio IDIDS também a gente tem registradores universais, já vou mostrar para vocês, tá? Que no caso do 7494 a gente tem dois sinais de controle, tá? O S1 e o S0, tá? Bem como duas entradas seriais, tá? Uma entrada para deslocamento para a direita e uma entrada para deslocamento para a esquerda, perfeito? Ou seja, né, uma entrada pela direita e uma entrada pela esquerda, tá? Então, se eu tiver o S1 e S0 em 1, a gente faz a carga paralela. Se eu tiver o S1 em 0, o S0 em 1, eu faço deslocamento para a direita, ou seja, eu começo a usar a entrada serial em R, tá? Se eu tiver com S1 em 1 e o S0 em 0, eu faço deslocamento para a esquerda. Saiu aqui errado aqui a palavra deslocamento. Em suma, eu uso a entrada serial em L. E se eu tiver os dois em 0, o deslocamento de dados é inibido. Então, eu tenho saída paralela simples, tá? Um jeito mais interessante de eu mostrar isso daqui para vocês é mostrar o datasheet aqui do 7494. Então, aqui está o datasheet dele, né? Nesse caso aqui a gente pegou um HC, mas só muda a família lógica, tá? Em termos de funcionalidade exatamente a mesma, né? Vocês estão vendo aqui as características que eu comentei para vocês, né? Entradas paralelas, ABCD. Nota que é para evitar aquela confusão, né, pessoal? É 0, é 1, é 2, é 3. Ele usa a notação ABCD, inclusive, tá? As saídas paralelas, A, B, C e D, tá? Os dois sinais de controle, S1 e S0, né? A entrada serial para o deslocamento para a direita e a entrada serial para o deslocamento para a esquerda, tá? Então, todos os sinais estão aí. E o que nos importa aqui é a tabela verdade, né? Então, se vocês olharem a tabela aqui simplificada dele, obviamente, a gente consegue, então, interpretar de novo aqueles sinais do jeito que eu escrevi lá na lâmina, né? Então, o clear aqui, que é ativo baixo, quando está zerado, né, não importa nada. Todas as nossas saídas vão estar zeradas, tá? Porque a gente faz a limpeza. E com o clear em 1, sim, a gente pode ver as outras modalidades de trabalho, né? Como ele é um registrador, perdão, sensível à borda de subida, tá? Aí a gente tem que interpretar o que acontece, ó. S1 em nível alto, S0 em nível alto. Deu borda de subida, tá? Eu não estou olhando as minhas entradas seriais, tá? Não me importa. O que eu estou fazendo? Eu estou pegando o valor das entradas paralelas e estou jogando nas minhas saídas. Então é um registrador pipo, né? Entrada paralela, saída paralela, tá? Combinação S10, S01, tá? O que acontece aqui, né? Então eu olho a entrada serial para a direita, para o deslocamento para a direita, né? Se ela estiver em nível alto, eu vou jogar aqui no estágio A o nível alto, perfeito? E estou deslocando para a direita. Então vocês notam que eu estou deslocando para a direita e ela entrou pela esquerda, tá? Se for 0, 1 e tiver em nível baixo, mesma coisa, né? Resulta em nível baixo. Se for agora 1, 0, eu vou olhar agora a entrada para o deslocamento para a esquerda. Então eu estou com essa entrada, está acontecendo deslocamento para a esquerda e a entrada, consequentemente, está vindo pela direita, né? Então tá aqui, ó. Certo? E por fim, se for 0, 0, né, eu simplesmente fico ali com as minhas saídas ali presentes sem fazer nenhuma das funções, né? Então não estou carregando nada, eu estou simplesmente mantendo o valor que estava anteriormente armazenado. Então tá aqui o circuito desse carinha, né? A gente pode implementar facilmente esse circuito aqui, né, pessoal? No DIDS, né? Basta vocês pegarem aqui os flip-flops, as portas lógicas e fazerem a montagem aqui, né? Sempre tem alguém que pergunta, né, por que é esse símbolo, né, pessoal? Aqui a gente tem um símbolo do inversor e aqui a gente tem um símbolo de um buffer, né? Então é uma questão só de intensidade do sinal, tá? Na verdade aqui a gente tem um inversor puro e aqui a gente tem uma entrada invertida com um buffer na sequência, tá? Então lembre-se que o triângulo sem nada na saída é um buffer, tá? Então tá aí o nosso cara, que bate
obviamente com essa descrição aqui, tá? Ou seja, né, S10, S00 não tem deslocamento e nem carga, tá? É a saída só. S1 e S0 e 1 a gente está fazendo a carga só. E nos outros módulos a gente está fazendo a entrada serial com deslocamento. Ok? Então tá, a gente vai parar por aqui essa parte de registradores, tá? Na sequência eu vou mostrar para vocês alguns exercícios e exemplos de como é que a gente consegue trabalhar com registradores para vocês conseguirem já fazer uma outra lista de exercícios.